acarretou numa polêmica com o João Gordo, né, cara? A gente estava até conversando aqui sobre antes. Aliás, o Gabriel já tem aí tudo pronto? Acorda. Tá pronto aí pra lançar? E aí, cara, não precisa lançar ainda não, mas fica de olho aí que eu vou falar. E aí ele foi no Flow Podcast, né, que é, assim, um cara, hoje é uma referência, né, dos podcasts aqui do Brasil. E, cara, ele contou tudo, né, a versão dele, do que aconteceu naquela confusão lá na MTV, né? Cara, na verdade, isso aí é o que ele acha da cabeça dele, né? Aham. Não sei da onde ele tirou essa ideia que eu fui pra zoar. Eu não fui pra zoar, não. Fui pra ele provar do próprio veneno mesmo. Uhum. Eu fui pra ele experimentar o que ele fazia com os outros, entendeu? E eu falo olhando aqui, ó, na câmera, na lente, pra você, João. Eu não preciso ficar falando de você pros outros. Eu falo aqui, irmão. Como eu fui no teu programa uma vez falar contigo, eu tô falando aqui contigo, irmão. Não vou ficar falando de você pros outros. E outra coisa, eu fiquei sabendo que você é vegano, velho, que vegano, pelo que a filosofia que eu aprendi do veganismo é a não violência, né? Uhum. E, pô, parece que você ainda tá cheio de agressividade aí dentro, velho. Isso não faz bem, não. Vamos continuar. Vamos. Só uma parada aí que eu queria falar sobre o que ele falou. Aham. Que ele falou que não me conhecia, mas conhecia meus pais, que eram... Então ele já conhecia um pouco da minha raiz. Então ele não me conhecia, mas conhecia. Exatamente. Conhecia um pouco da onde eu vim, de quem... Né? Não era um cara ali playboy da Globo, que nem ele falou. Como assim o cara playboy da Globo? O que é isso, playboy da Globo? Vamos lá, também não sei. Vamos lá, vamos continuar. Ele inventou essa história aí que eu peguei táxi. Eu não peguei táxi nenhum, eu peguei o carro da produção. Era o carro da MTV que buscou a gente no aeroporto. Uhum. Eles não botaram carro na hora da saída. Na saída eu tive que vazar de táxi, que o circo pegou fogo ali, né? Aí a galera me botou na rua ali e falou, meu irmão, não volta aqui não. Ali eu peguei o táxi, na hora de ir embora eu peguei o táxi, mas na hora que eu cheguei com o carro da produção. E o rapaz, eu falei pro motorista que eu precisava passar numa loja de ferragem que eu tinha que comprar umas ferramentas. Eu não falei muito mais do que isso, entendeu? E aí eu tinha levado uma maletinha e eu botei isso dentro, porque eu sabia que o Gordo ia zoar. Sim. O Gordo zoava geral. O programa dele era chamar as pessoas pro programa para ele ficar esculachando com a cara da pessoa. Sim. E ele fez isso uma vez com a Vanessa Camargo, que na época era minha namorada. A gente namorou de 2000 a 2002, por aí. Sim. Quando ela foi no programa dele, a gente namorava. Aham. E quando ele entrevistou a Vanessa saiu aos prantos do programa dele. Eita. Ela me ligou, ela não conseguia nem falar. Ela tava soluçando de chorar. Que isso? Eu falei, que isso, amor? O que foi? Esse João Gordo, que não sei o que lá, falou um monte de coisa que ele tinha falado. Eu falei, calma, cara. E como não era gravado, o programa não era ao vivo, a gente viu junto depois. E aí quando eu vi o programa com ela, um camarada escrotando, minha namorada e, tipo, uma menina, sabe? Achei mó covardia. Falei pra ela, calma, relaxa que um dia esse cara vai me chamar pra ir lá. Um dia vai rolar de eu ir lá e aí vai rolar. Ter o troco. Ele vai ter o que ele merece, entendeu? Entendi. Ele acha que ele é louco, ele vai encontrar alguém também louco que nem ele no meio do caminho. E aí eu falei isso pra ela na época. Aí passou uns meses depois, um tempo depois, rolou de ir lá e aí na época eu tinha um empresário baiano, que era o Cacau Biker. E aí ele me mandou toda a minha agenda de programa de TV que eu tinha pra fazer, que eu tava lançando na época o fatídico Dado Pra Você. Que era uma coisa que eu queria fazer de graça, cara, porque eu acho que a arte ela não pode ser vendida. Ela tem que ser compartilhada, velho. Até porque a arte, ela é o quê? Ela é uma coleção de culturas que a gente vem pegando dos outros. Então, a gente só é um canal daquilo que a gente pegou que já está no ar. Então, você usar isso para fazer dinheiro, enfim, isso é uma viagem minha que eu acho que a arte, conhecimento, informação deve ser compartilhado e não vendido, sabe? Eu sou dessa pegada. E aí,
a ideia era essa, era de ser um disco de graça mesmo, aí dado pra você de graça, aí toma aí, leva aí o seu, toma aqui, tá aqui. Na época que ainda se vendia disco, né? Na época que vendia disco, Aham. E aí, tanto que é o título do disco que levava uma música que eu tinha escrito na época que chamava Pra Você, que era Quem sou eu pra dizer que eu nasci pra você, se o sol nasce pra você todo dia, se as ondas do mar vão e vêm. Enfim, o cara não deve ter nem escutado, sacou? A música, atirou de playboy, esse movimento playboy e tal, meu, isso aqui, pô. Aí eu fiquei com essa espinha atravessada. Aí o seu produtor falou... Aí o meu produtor, O empresário? quando ele me mandou a agenda da semana, Aham. tava lá Faustão, Gugu, Hebe, aí tinha os outros programas também na época, Aham. e não tava o programa do João Gordo. Aí eu falei, pô, eu queria fazer o programa do João Gordo. Aí liguei pro meu empresário. Aham. Aí eu falei, Cacau, chegou aqui a agenda aqui dos programas que a gente vai fazer, só que, pô, não tá aqui o programa do Gordo, cara. Eu quero ir no programa dele. Aí o meu empresário falou, meu lindo, eu lhe conheço, rapaz. Eu conheço o João Gordo. Não vá. Vai dar ruim. Vai dar merda. Vai dar merda, não vá. Eu falei, mas é pra isso. É pra dar merda. Porque eu acho que esse cara não pode continuar na TV fazendo o que ele tá fazendo com geral. Aham. Ele tem que provar do próprio veneno. Aham. Ah, você quer ir a programa de João Gordo? Então faça uma coisa, passe numa loja de ferragem, compre um porrete, compre um machado e vá a programa de João Gordo. E eu achei aquilo, eu falei, caralho. Genial. Genial, Mas de repente velho. ele tava só falando assim, tipo Tipo, não pra você fazer, né? Mas, cara, na real, Aham. o programa dele sempre teve Aham. porrete, corrente. Era um programa que ele dava marretada, quebrava disco na mesa. Eu já vi ele quebrando disco, meu, acho que do Djavan, falando mal de um monte de artista da TV, assim, que eu idolatrava. Então aquilo já entrava torto. E vendo ele quebrar as paradas com aqueles... com as paradas dele, eu falei, ué, ele tem porrete, ele tem corrente lá, eu vou levar a minha, porque se o bicho pegar, meu irmão... Eu não quero machucar minha mão, né, brother? Vivia disso, né? Entendeu? Aí, tanto é que, pô, se eu fosse já na maldade pra fazer alguma coisa com ele, eu ia puxar e ia fazer a maldade, não ia botar os brinquedos pra ele ali na mesa. Falei, toma aí, brother, aí, o porrete, tô se Escolhe o teu. aí, escolhe o teu, sabe? Tava numa ali de, tipo assim, vamos ver até onde vai isso aí. Aham. Movimento Playboy, tu não sabe nem o que tá falando. Playboy da Globo. Qual é a diferença de ser Playboy da Globo ou Playboy da MTV? Isso. É verdade. Né? Porque pra mim o anarquismo, né, você falar sobre o movimento punk, que é uma coisa séria, que é contra esse sistema que a gente vem, que a gente vê e que a gente acha que é falido e que a gente luta contra para acabar com isso. Como é que você vai se julgar punk, ter uma banda punk e fazer propaganda pra Fanta? Pra Coca, trabalhar na MTV. Então qual é a diferença do Playboy da Globo pro Playboy da MTV? Ele falou um monte de outras coisas antes de chegar nisso. Ele já foi logo ali pros finalmente, porque foi quando ele se sentiu ameaçado e acuado, né? Mas antes disso ele estava me ameaçando e me esculachando, me xingando desde a primeira pergunta, né? Ele começou me chamando de ex-global, começou me chamando de filhinho de papai. Meu pai tinha falecido, tinha 6 meses, eu acho, ou alguns meses. Tinha pouco tempo que meu pai tinha falecido. O cara meteu um filhinho de papai pra mim. Sendo que, porra, eu subi, meu irmão, morei em Santa Teresa, ia pro colégio de bonde, subia o bonde andando dos dois lados, pegava 3 conduções pra chegar no colégio, que eu morava com a minha mãe, depois fui morar com meu pai. Meu pai me colocou na escola pública pra eu estudar, então eu tive, graças a Deus, um pai maravilhoso. Sim. Tive um pai que eu tenho orgulho de ter tido meu pai. Então, pô, tinha acabado de perder ele. Aí vem um camarada e fala que eu sou um filhinho de papai playboyzinho, lançando música comédia. Aí, pô, ele quer o quê? Ele quer ficar de bonitão ainda na história. Ele criou uma história na cabeça dele, né? Que ele ficou com vontade de me dar uma machadada, mas o machado tava na minha mão. E eu tirei o porrete da mão dele. Antes assim, que pudesse. Antes que qualquer coisa acontecesse. Eu fiquei nessa hora que ele arregou... Ele tava com o porrete na mão, eu tirei o porrete na mão dele, fiquei olhando pra ele, é porrada que tu quer, meu irmão? E aí ele,
ficou olhando assim. É na hora que chegam os seguranças que ele cresce. Aí que ele come, quando chegaram os seguranças, ele, sobe daqui, meu, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui. Aí ficou nesse loop, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui. Com os seguranças já ali, ele pegou um caco de vidro gigante, ficou gritando. E aí tinha um segurança, cara, um maluco santo ali, que baixou uma luz nele, que entrou na frente e ficou gritando assim, João! João! Eu me lembro desse cara, brother. Ele gritando, João! Não! E o meu produtor na época, O baiano. o Emílio, não, esse era o tá. empresário. O empresário não foi no programa, ele mandou o produtor pra ir. E os porretes. Aí o meu produtor virou pra mim e falou, ele tinha língua presa, e meu irmão, deu merda, vambora, cara. Vambora, meu irmão, que deu merda, que jogo vai pegar a gente aqui, vambora daqui, que porra, a MTV e tal, não sei o que. Eu falei, calma, cara, calma, tá tudo certo, deu merda, mas, pô, ninguém vai matar a gente tá na televisão, né, esperamos que não vai acontecer. Aí a gente foi saindo meio que tocado ali do bagulho, sabe? Se tu tivesse visto o Coringa, esse Coringa agora, né, que o cara mata o maluco na TV, Sinistro, talvez você não ia ter tanta certeza. Pode crer. Aliás, fizeram até uma redublagem. Foi? Da cena, fizeram uma redublagem da cena do Coringa com a cena minha com o João Gordo. Caraca, Tu não viu isso ainda? Não vi, mano. Mas eu acho que se a gente botar aqui, pode dar zebra. Por isso que a gente vai continuar, né, falando sobre tem muita coisa maneira. Que aí, galera, quem tiver aí no podcast, quiser botar uma pilha pra esse reencontro, vai lá no Insta do Gordo. Isso. Manda mensagem, manda uma direct pra ele ali. Fala, pô, libera o dado aí, porque ele me bloqueou, cara, no Instagram. Ele bloqueou no Instagram? Eu mandei uma mensagem pra ele pelo Instagram, pra gente, pô, trocar uma ideia, encontrar, falar sobre o problema, trazer... Porque a minha ideia é trazer luz pro veganismo. Sacou? A minha ideia é justamente chamar atenção pra esse movimento. Se juntar os dois e resolver, né? Esse movimento que é silenciado. Claro. É um movimento que é silenciado pela grande mídia. E a grande mídia tem o poder de silenciar e de botar luz no que eles quiserem, meu irmão. Então, se a gente não se juntar, brother, ninguém vai falar por eles, entendeu? Então, acho que seria uma oportunidade de um motivo, né? Pra promover a paz e, pô, resolver. Sim, eu acho que ia dar luz.